esforço concentrado, né, do Congresso. A gente está em linha com o professor e economista-chefe da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, o economista Igor Rocha. Boa tarde, obrigado pela atenção aqui à Band. Boa tarde, Osíris. É um prazer estar com vocês aqui hoje conversando sobre esse tema tão importante aí para a economia brasileira. O governo parece ter acordado, né? Precisa fazer esse ajuste, é importante. O pacote é grande, tem muitas definições, foi feito por uma parte técnica, né? Aos poucos o próprio mercado ainda está digerindo. Tivemos o dólar na disparada, a Bovespa também em queda, agora está se ajustando esses mercados todos, né? Mas qual é a primeira sensação, a primeira análise diante do que foi colocado pelo ministro Haddad hoje no início do dia? Veja, Osíris, eu acho que a gente tem que olhar o que foi posto, o que foi apresentado pelo ministro, sobre duas óticas, né? Digamos assim, o copo meio cheio e meio vazio. Sim. Tem um lado positivo, tem pautas, por exemplo, como a pensão dos militares, tem também referente aos supersalários, combate aos supersalários. São pautas que eu acho que é muito difícil a sociedade ser contra isso, tá certo? Sobre esses privilégios, né, que de fato tem uma distorção de tratamento para referente à população. Então isso é muito positivo, mas claro que a questão arrecadatória dessas medidas são baixas, são pautas que acabam sendo muito mais morais, né, de fazer o correto, do que necessariamente de ter um resultado efetivo no corte de gasto. Por outro lado, tem coisas bastante interessantes também, que é, por exemplo, a revisão dos incentivos, gastos tributários, benefícios que determinadas empresas possuem. Né? Muitos benefícios sem necessariamente uma contrapartida de algum tipo de comprometimento. Quando uma empresa tem um benefício específico, um incentivo específico, a sociedade tem que entender que os demais que não possuem aquele incentivo que estão pagando. Né? Primeiro, é importante entender isso. E o que ele colocou? Olha, havendo déficit, a gente vai começar a buscar os recursos para equilibrar isso, por exemplo, desses incentivos. Então, isso também é uma outra medida bastante importante. Agora, o que eu acho que acabou deixando os mercados mais nervosos hoje, no caso aqui do Brasil, né, obviamente, foi colocar uma pauta que eu acho que teria um momento mais oportuno para se discutir, que era o imposto sobre a renda, né? Uma discussão sobre imposto de renda, no caso, que acabou sendo misturada com uma pauta já difícil, né? Já desafiadora, que é do ajuste fiscal, né? Da política fiscal brasileira, que muitas medidas têm que passar pelo Congresso, etc. Tem muita coisa ali que é incerto, né? A gente não sabe ainda como vai fechar. Então, colocar algo que necessariamente não seria o melhor momento para se discutir agora, acabou gerando esse nervosismo. E por que também gerou esse nervosismo? Né? Quando a gente fala de isentar a população de 5 mil, que ganha até 5 mil reais, do ponto de vista de progressividade tributária, faz todo sentido, né? Do ponto de vista de a gente ser mais justo, né? Cobrar de quem ganha menos, e cobrar de quem ganha mais. Do ponto de vista sobre os relativos, faz todo sentido. Está nas melhores práticas da OCDE, os países desenvolvidos já fazem isso, não há nada de anormal nisso, tá certo? O problema foi o momento de se pôr isso e a dificuldade de fazer conta, porque você consegue, né, via imposto de renda de forma bastante simples, saber qual vai ser o impacto disso. Vai ser mais ou menos 35, 40 bilhões, você isentar, tá? Quem ganha até 5. Mas você tem uma certa dificuldade de calcular pelo lado, né, de cobrar mais de quem ganha mais, que seriam aqueles rendimentos não tributáveis acima de 50 mil, né? Qual que seria o impacto disso? Você não sabe exatamente. Então, obviamente, quando você sabe o que você pode gastar é certo, mas você não sabe o quanto que você pode recuperar, é incerto, isso acaba gerando esse desconforto que a gente viu. Eu acho que na medida que o texto for apresentado, o texto que circunscreve essas medidas, essas questões, né, que acabaram deixando os ânimos mais à flor da pele hoje, tendem a se arrefecer. Mas claro que é a famosa história, o diabo mora nos detalhes, né? Claro. Então a gente tem que aguardar um pouquinho para ver esse texto. Agora, quando uma família que ganha 5 mil, está isenta do imposto de renda, por exemplo, não vai ter o gasto com o imposto de renda, esse dinheiro vai para o consumo, né, professor? Exatamente, por isso que... Ele acaba realimentando, né? Isso, dentro das melhores práticas internacionais, como eu disse da OCDE,
é assim que o mundo faz, porque você coloca mais consumo, né, na economia. Porque o que se trata, um termo técnico de economia, que a gente fala o seguinte: a propensão marginal a consumir, e eu vou traduzir já, tá? A propensão marginal a consumir do mais pobre é maior que a do mais rico. Traduzindo aqui, colocando uma tecla SAP, né, do economês para o português. Quem tem uma renda menor, né, tende a consumir uma parcela maior da sua renda. Porque tem que se vestir, tem que comprar comida, roupa. Então, assim, não sobra muito para guardar, para investir. Então, já vira gasto, né, rápido. Quem é mais rico consegue investir, consegue entesourar, consegue poupar uma parcela maior da sua renda. Então, quando você pega e deixa uma renda disponível maior para os mais pobres, né, com quem ganha menos, você obviamente faz esse efeito que você falou, Osíris. Você incentiva o consumo da economia. Isso, obviamente, também gera crescimento econômico. Então, isso é positivo. A medida é positiva quanto ao seu conceito. Então, do ponto de vista de mérito, não há nenhum problema. O problema foi uma questão de timing. Sim. Agora, tem uma sensação de que o governo botou um bode na sala para depois dar uma perfumada nele, né, professor? É possível, é possível. Essa era uma discussão da reforma do imposto de renda que já estava, né, esperada de ser feita. Não somente de ver como que poderia fazer essa melhor distribuição entre os que ganham mais e os que ganham menos, mas também a gente tem que lembrar que esses R$5.000, a isenção de R$5.000, era uma promessa de campanha do presidente Lula, tá certo? Sim. Então, meio que ele tentou aproveitar ali o momento para aproveitar, dado que havia essa oportunidade de tentar casar uma coisa com a outra, colocar isso para discussão. Mas, veja, pelo lado da isenção dos R$5.000 do imposto de renda, é uma medida que o executivo consegue encaminhar de maneira relativamente fácil. Agora, pelo lado da taxação de quem ganha acima de 50 mil mensais, tá certo? Daí é uma coisa que tem que passar pelo Congresso. Vai ter que trabalhar melhor, né? É mais trabalhoso, né? Isso foi também o que gerou um pouquinho de apreensão dos mercados, porque falou, olha, tudo bem, perfeito. Pelo lado de isentar é fácil, mas pelo lado de recuperar essa receita não é tão fácil. Então, como que essa conta pode eventualmente fechar? Então, foi um pouco disso. Mas, novamente, tem medidas positivas aí nesse pacote e coisas que talvez não fosse o melhor momento. Eu tenho dificuldade de ver como errado, tá certo? Eu só acho que tem uma questão de forma, né? Não de mérito, por momento. Agora, professor, a gente tem o pacote e a gente tem alguns indicadores positivos no país ao longo do ano, que é a questão do desemprego, que em alguns estados está quase pleno emprego, o índice nacional é 6%, aqui no estado é 5%, por exemplo. Tem a questão do crescimento, que se previa 1%, pode ser que passe um pouquinho de 3%. E esses indicadores associados ao pacote, pode melhorar um pouquinho a perspectiva e ali adiante a própria taxa de juros do país no próximo ano cair um pouco? Pode sim. Como você bem elencou, a gente está com uma economia que deve crescer mais que 3% em 2024. Lembrando que cresceu mais ou menos nesse patamar nos últimos 2 anos. Então, se a gente pegar ali 2022, os últimos 10 anos a economia brasileira tinha crescido 0,6%. Se a gente pegar esses últimos 3 anos, cresceu 3%. Foi uma mudança de patamar estrutural. Não tem como a gente falar que não, a gente praticamente triplicou, né, o crescimento da economia brasileira. Claro que isso ficou muito a reboque da política fiscal, é verdade, mas também ficou muito a reboque da política fiscal, porque o Brasil, com uma política monetária bastante restritiva, bastante apertada, que tem há décadas, né, acaba ficando para o fiscal tentar compensar isso. É um fato, né? Claro que sempre tem aquela discussão, o que vem antes, né? O ovo a galinha, por que a gente tem que fazer uma medida fiscal tão grande? Sim. É porque a política monetária é muito restritiva ou a política monetária é muito restritiva porque o fiscal acaba sendo muito expansivo? Sempre tem, né? O que vem antes? Sim. Entre os economistas. Mas o ponto é que, se a gente conseguir fazer uma sinalização do fiscal melhor aí para o ano de 2025, 2026, a gente também abre uma possibilidade de conseguir trazer esses juros para baixo, tá certo? Eu não vejo a economia brasileira numa trajetória explosiva, insolvente, como algumas Aliás, isso pessoas era uma reivindicação da indústria brasileira ao longo de todo o ano, né? Um juro um pouco mais palatável, né? Sem sombra de dúvida, porque a indústria brasileira, ela, diferente de outros setores da economia, não tem LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, afins, né, que não pagam nenhum imposto de renda. A indústria não tem. Então, quando você tem um aperto monetário, bate muito duro na indústria.
né? Então, assim, para você ter condições iguais, né, de performance dos setores, ou você dá as mesmas ferramentas para todo mundo, ou você tira para todo mundo, que não pode alguns poucos pagar os benefícios de alguns, muitos pagarem os benefícios de alguns poucos, né? Isso deveria valer para tudo, entre os setores, entre a sociedade, entre as regiões do país. Então, em algum sentido, é importante destacar, esse pacote procura também endereçar isso, né? Basta ver, ele tenta combater a questão dos benefícios tributários, esses gastos tributários, incentivos, subsídios que não têm contrapartida. Ele tenta endereçar essa questão, né, de forma proporcional, os mais ricos pagarem menos imposto do que os mais pobres. São coisas que são esquisitas para o Brasil, né? E isso dificulta, sem sombra de dúvida, o Brasil se tornar um país rico. A gente é há 30 anos um país de renda média. Por quê? A gente deixa de seguir muitas coisas que são as melhores práticas internacionais, que estão postas pela OCDE. Não é nenhum tipo de experimento. Os países ricos não são ricos à toa, porque eles fizeram coisas que, do ponto de vista das melhores práticas, do ponto de vista da política pública baseada em evidências, é da forma que o mundo faz, né? Então, se a gente começar a corrigir isso, a gente também melhora a possibilidade de a gente fazer essa transição para um país de renda rica. Uhum. Agora tem um outro ponto, professor, também que se estabelece, a economia não é muito, é 7,5 bilhões, mas tem uma trava para as emendas parlamentares, que na última década o Congresso acabou estabelecendo praticamente um parlamentarismo fiscal, né? Aumentando essas emendas, criando orçamento secreto, tem uma pequena trava ali para as emendas, né? Essa é uma outra medida, Osiris, bastante importante, que foi anunciada. Foi anunciado também 50% das medidas, das emendas parlamentares devem ser obrigatoriamente direcionadas para a saúde, que é algo também bastante interessante, né? Acho que é importante. Eu vejo o seguinte, se não tivesse colocado a discussão, digamos, dessa isenção dos 5 mil vis-à-vis, né, em contrapartida da arrecadação de quem paga mais que 50, as coisas hoje, no dia de hoje, né, falando aqui no dia 28, estaria bem mais tranquilo, né? Eu acho que o que acabou deixando um pouquinho mais estressado foi o momento que isso entrou, né, e a dificuldade de se fazer conta, porque em economia, em mercados, Osiris, tudo que você consegue, o risco, você coloca num modelo econômico, num modelo matemático, estatístico, você consegue calcular. A incerteza que você não consegue calcular, você tem uma dificuldade, isso que gera apreensão, tá certo? Às vezes tem coisas que não necessariamente são ruins, mas a falta de entendimento, de compreensão, de saber detalhes sobre determinadas medidas, por si só geram apreensões, né? Então, eu acho que isso é o que está acontecendo, mas eu acredito que isso tende a se dissipar na medida que o texto, né, que vai ser encaminhado para o Congresso, para discussão nas casas, for encaminhado e lá tiver um maior detalhamento, né, e a gente poder acompanhar um pouquinho de forma mais clara ali o que está posto. O senhor é economista-chefe da Fiesp, como é que a indústria deve se comportar até o final do ano? Como é que foi o ano para a indústria? Esse ano para a indústria foi um ano bom, né? Eu digo que eu tento ser não tanto saudosista, não falar que foi um ano espetacular, porque a gente vem de uma base muito deprimida, né? A indústria ficou muito machucada. Ficou muito machucada nos últimos 10 anos. Você pega nos últimos 10 anos, em 7 a produção industrial caiu. Então, obviamente, você vem de uma base muito baixa. Em tese, é mais fácil de você apresentar, né, no momento subsequente, um número mais positivo. Agora, é um fato que a economia brasileira está crescendo, que o desemprego está baixo, que o consumo está bastante aquecido, que a massa salarial está muito alta, e isso ajuda, né, a demanda por bens industriais. Bens de capital, né, máquinas, equipamentos para outros setores da indústria estão indo muito bem. Os bens de capital duráveis, que é a chamada linha branca, geladeira, fogão, micro-ondas, está indo muito bem também, está sendo um ano muito bom. O setor de caminhões, ônibus também está indo muito bem, que acaba sendo muito afetado exatamente por esse crescimento mais forte da economia brasileira. Enfim, tem um conjunto de fatores ali que conjugados mostram que a economia brasileira está crescendo, está forte, etc. Mas a gente tem essa questão fiscal, né, que precisa ser melhor endereçada, essa disciplina fiscal. O Brasil precisa endereçar isso melhor. E endereçando isso melhor, a gente conseguindo, obviamente, ter juros mais baixos, trazer esse câmbio um pouco mais para baixo, que está bastante puxado, hoje chegou a bater 6, como você bem colocou, Ziris, a gente consegue ter aí um equilíbrio maior
né, sobre as variáveis macroeconômicas e vislumbrar um crescimento mais resiliente, mais perene, né, que não seja um voo de galinha. Uhum. Cabendo destacar que, assim, eu nem acho que é um voo de galinha, porque nos últimos 3 anos já cresceu 3%. Então, né, geralmente seria o quê? 1, 2, que poderia ter alguma coisa muito sazonal, assim, por algum motivo específico. Mas, se a gente conseguir endereçar essas outras questões que estão em aberto, a gente trazer esse câmbio mais para baixo, ceder um pouco, porque o câmbio também a 6, Osiris, tem um impacto muito forte na inflação, né? A gente começa a importar. Então, daí acaba gerando um custo para a política monetária do Brasil, ali que o Banco Central tem que fazer a gestão, maior. Então, conseguir tranquilizar isso, trazer um câmbio mais para baixo, vai ajudar muito, muito a economia brasileira a ter um juro mais baixo também. Tá certo. Professor Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, obrigado pelo seu tempo e por sua análise aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom trabalho, bom dia, até um próximo contato. Obrigado, Osiris. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer todo nosso. Um abraço. 15h44, conversamos aí com o economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, professor Igor Rocha, né? 15h45 agora, temperatura 30 graus na capital dos gaúchos. Você está ligado no tempo real, aqui a notícia na velocidade em que ela acontece.